Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal ccd.conversa com Deus. Meu nome é Sandro Silva, enorme satisfação com vocês aqui. Podemos estar fazendo mais esse vídeo. Esse novo vídeo agora eu vou estar falando sobre os bem-aventurados, tá bom? Eu vou tentar fazer quebrado de uma forma que a gente possa... Ou não, mudei de ideia, não vou fazer quebrado não, vamos fazer corrido. Se você vai assistir esse vídeo, não assiste agora não se você não tem tempo, tá bom? Porque é algo importante a ser entendido, compreendido sobre os bem-aventurados. Eu digo até que deveria ser algo primordial ao entrar numa igreja para se saber, entendeu? Espera aí, deixa eu só arrumar aqui o preço especial de Black Friday. Aqui você tá vende até 12 vezes. Que a gente, eu diria, né, que deveria ser primordial para que as pessoas pudessem entender o real propósito. Claro que não tem que chegar lá na raiz do que realmente é o evangelho, não. Mas que faça ela ir entendendo, porque veja só, a ideia que nós vamos aqui tratar, você vai escutar aqui, eu tenho certeza disso. Você volte com um comentário uma semana depois de ter ouvido e estudado esse vídeo. Você vai sair na rua após ter escutado esse vídeo, estudado, analisado, e você vai ver acontecendo exatamente o que está sendo aqui dito. Não tem nenhuma mentira, né? É o evangelho puro, e com isso você vai reforçar a sua necessidade de se aproximar mais ainda de Deus. É isso? É esse? E é isso que deveria ser o foco das igrejas, tá certo? Você viver na prática, na essência do evangelho, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai, Senhor, por tua infinita graça, luz e misericórdia, Senhor. Obrigado pela oportunidade, ó Pai, que tu nos destes neste momento de estarmos aqui presentes, reunidos em teu santo nome, Senhor, para podermos, Pai, bater verdadeiramente a tua porta, para que a tua verdade, meu Pai, para que a tua justiça sobrecaia sobre nós. Pedimos a ti o teu amparo, o teu sustento, a tua sabedoria, Senhor, o teu discernimento em nós. Faça crescer em nós, meu Pai, que possamos glorificar o teu santo nome, ó Jesus, dentro de nossos corações, para que o Senhor engrandeça e cresça verdadeiramente, para que quando chegar o momento de caminharmos de fato pelo vale da sombra da morte, não temamos mal algum. Em teu santo nome, nos agradecemos. Amém. Então, continuando aqui, vou começar a fazer a leitura em Lucas 6, versículo 20, tá bom? Lucas 6, versículo 20 trata justamente do bem-aventurado. Você vai entender que o bem-aventurado é aquele que age completamente diferente do que o mundo pressupõe que seja a forma correta e mais sensata de reação a uma ação contrária a você, tá? Vamos supor, por exemplo, você está fazendo algo dentro da sua igreja, né? Buscando justamente estar coerente com as coisas de Deus. E aí aparece um irmão que te julga de forma imprópria e de forma inadequada. Qual seria o normal? Responde aí. Pronto, né? Dei uma pausa para você dar pausa aí e responder. Beleza. Respondeu. Eu tenho certeza que você colocou que você, primeiramente, iria ficar muito triste e decepcionado com esse irmão. Esse é o normal que nós faríamos, né? Em todas as ocasiões que se apresentassem dessa forma, nesse mesmo estilo aí, né? Só que na verdade, meu irmão, o evangelho fala que o bem desagrada ao mal. Isso é o evangelho quem fala, não o Sandro Silva quem está falando, não. É o evangelho quem nos fala isso, que o bem desagrada ao mal. Então, a partir do momento, este Lucas 6:20, ele vai discorrer sobre essas condições, estas questões. E vamos ver que a reação devia ser de aplauso da sua parte,
da sua parte, de alegria, de júbilo, né? De gratidão a Deus. Porque a primeira coisa que deveria vir à sua cabeça é: nossa, meu papai do céu está olhando por mim. Estou caminhando verdadeiramente dentro do evangelho que o meu Pai nos passou por meio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos posicionássemos da mesma forma. Vamos ler? Versículo 20 fala assim do capítulo 6 de Lucas. Levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora choras, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem, quando vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. E aí o que ele diz para a gente fazer quando tudo isso acontecer? Ele fala assim: folgai neste dia, ou seja, faça feriado desse dia quando tudo isso acontecer. Exultai, né? Ou seja, exultar é uma comemoração, uma grande alegria, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Porque assim faziam os seus pais aos vossos profetas. Veja só que interessante, meu irmão. Os pais, aqui ele está falando para os judeus, né? Para os judeus. Os pais desses judeus, à época, quando os verdadeiros profetas de Deus vinham trazer a mensagem de Deus, né? Que profeta, aquele que faz essa intermediação entre o Deus e o homem, né? Eles injuriavam e insultavam os verdadeiros profetas. Os pais faziam isso. Sério? Né? Foi só baixar o app e ganhar. E com isso, né, eles estavam fazendo o quê? Fazendo com que os profetas ganhassem júbilos de alegria, né? Por quê? Porque era justamente a palavra de Deus, o bem, a verdade, que estava desagradando ao mal. E o mal reage dessa forma, não reage diferente. Aqui mais à frente agora, nós vamos ler considerações dos bem-aventurados quer dizer, dos mal-aventurados, tá? Que por serem como são, por estarem como estão, irão lhes faltar. É aquela palavra que Jesus Cristo diz, né? Se tiverdes muito, o muito será tirado. Se tiverdes pouco, muito lhe será dado, né? Ele fala isso. Só que esse de bem-aventurado, né? Essa questão de galardão, reconhecimento, é o que ele põe, que o galardão para aqueles que são pobres, né? É uma diferenciação que ele põe aí no bem-aventurados, né? Entre o pobre e o rico, né? O rico é bem afortunado, diferente do pobre, que lhe falta tudo. Você viu aí que ele começa dizendo que se tiveres fome, né? Quem tem fome vai ser saciado da necessidade, mas há um tempo, e não é aqui na terra que vai ser esse tempo, né? Vai ser muito depois. Vamos ler a parte que ele conta do rico em relação a essa questão de mal-aventurança, tá bom? Vamos aqui. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Aqui na terra, a vossa consolação, eles já têm. Já nascem, né, bem de vida, né, tranquilos, sem necessidade de nada, não passam fome, sede, tem luxo, tem glamour, não é isso?
Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ó, ai de vós que estáis fartos, pois tereis fome. Ai de vós, os que agora ri, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Falsos profetas, veja só. Lá em cima, quando ele trata dos pobres, ele fala, né, de toda aquele paupérrimo, né, aquele pauperismo, né, a penúria, a miséria, ou seja, falta alimento, falta veste, é injuriado. Só que aí no final ele fala, quando isso acontecer, né, que ele termina com injuriados, né, ele fala, pois assim vossos pais tratavam os profetas, né? Os profetas, ele fala bem bonitinho, né? Os profetas. Quando é dos pobres, né, para os profetas. Já aqui dos ricos, ele fala, né, pois assim tratavam vossos pais aos falsos profetas. Veja que os ricos estão associados aos falsos profetas. Por quê? Porque estes falavam bem, né? Prosas enormes falando bem dos falsos profetas, sendo que os falsos profetas não falavam aquilo que verdadeiramente vinha de Deus. O interesse deles eram contrários, né, ao que Deus queria de fato. E eles falavam bem, né? É essa a mudança que a gente tem que ter. E aí, respondendo aquela pergunta, né, quando eu falei, se você está na sua igreja fazendo tudo bem, tranquilo e tal, aí vem alguém e começa a falar mal do que você está fazendo para Deus, como é que você deve reagir? Agora você tem a resposta, né? Você deve tirar uma folga. Exatamente, tira uma folga, né? Exultai, comemora, né? Fique alegre, porque está fazendo você aquilo que Deus verdadeiramente deu para você. Se Deus aparecesse na sua frente, ele ia dizer assim, ó, para isto fostes chamado, né? Porque você está desagradando o mal. Os justos, os bem-aventurados, eles estão aqui para isso, desagradar ao mal, tá certo? Então aqui continuando aqui, ó, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Agora você entendeu o que agrada aos falsos profetas, boa prosa, né? Pompa, de falar bem. O que agrada aos profetas de Deus, o povo vem falar mal, vem criticar, vem injuriar. Então, qual a diferença dos dois? Como você deve reagir nos dois casos? No primeiro caso, alegria, glorifique ao Senhor por isso. No segundo caso, você não está fazendo aquilo que Deus deseja que você faça. Você está agradando ao mal. Você não está desagradando ao mal. Fique com este pensamento. Continuando a leitura. Mas a vós que ouves, digo, amai a vossos inimigos. Fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei-os os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Né? Então você vai bendizer, né? Por mais que aquele venha te injuriar, você vai bendizer dele. Você vai orar por ele. Pai, perdoa, pois ele não sabe o que faz, pois não sabe o que diz. Senhor, proporcione a ele tudo aquilo que ele precisa que venha da sua parte, ó Pai, para que possa esclarecer a sua mente, para que possa desanuviar, para que possa este irmão ser resgatado das profundezas abissais aos quais ele se encontra, se afastando da tua palavra, do teu caminho, Senhor. Que ele possa retornar, meu Pai, e te encontrar verdadeiramente em espírito e em verdade. Amém? Continuando a leitura. Versículo 29. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Essa passagem é muito interessante porque antes eu cria que era algo associativo, similar, não era ao pé da letra, quando na verdade é
propriamente dito é. Claro que você pode usar de outros artifícios para poder fazer com que isso seja concretizado. Te bateram numa face, dê a outra face, né? Ou seja, te injuriaram, não injurie de volta, meu irmão. Agradeça-o. Meu Senhor, muito obrigado pela sua opinião. Que Deus te abençoe verdadeiramente. Que Deus possa te fazer um ser mais agradável para os outros. Que te possa encher de dons aos quais Deus esteja presente na tua vida e que a soberba não te ensoberba cada vez mais e muito pelo contrário, ela que desapareça do teu ser, porque manso, humilde e generoso é todo aquele que é justo e bem-aventurado nos caminhos de Deus. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Ou seja, se ele te tirou a capa, dê a ele também a túnica, né? Não faça questão. Aquele que te pediu emprestado, você não deve, né? Literalmente, é complicado, mas se ele te pediu algum dinheiro emprestado, não vá atrás fazer questão daquele dinheiro, é o que ele diz. Porque quem crê em Deus, meu irmão, entende que aquilo não fará falta. Claro que vai ter algo de emergência, você vai lembrar-se daquele dinheiro, fala, poxa, eu teria aquele dinheiro se o fulano me devolvesse, me pagasse. Mas que você não se entristeça pelo fato dele não ter feito isso, lhe devolvido, lhe trago o dinheiro de volta, né? Agradeça a Deus, glorifique ao Senhor por isso. Peça a Deus para que possa fazê-lo prosperar, para que não tenha mais necessidade de pedir desemprestado. Mas se ele te vier novamente pedir emprestado, então, irmão, empreste novamente. Porque aqui na palavra ele vai falar que até mesmo os pecadores emprestam dinheiro àqueles que irão lhes devolver novamente o dinheiro. E se você faz a mesma coisa que um pecador faz, que mérito tem? Que galardão terá vós, uma vez que também o pecador faz o mesmo que você? Mas uma coisa que o pecador não faz, vai fazer igual você, é justamente esse contexto que aqui agora eu estou falando com você. Você vai agradecer a Deus por ter lhe proporcionado reagir de uma forma totalmente diferente da que normalmente as pessoas reagiriam. Que é agradecer a Deus, que é emprestar o dinheiro novamente. A este que age dessa forma, a palavra diz que dele é e jamais será afastado o galardão quando chegar a hora. Amém, meu irmão? Vamos para o 31, né? E como vós queres que os homens vos façam da mesma maneira, fazei-lhes vós também, né? Você quer que os homens lhe façam da mesma maneira, que lhe perdoe uma dívida, né? Perdoe a dívida. Aquele que muito é dado, muito lhe será cobrado, né? Fala isso, né? Então, a oportunidade de você perdoar a dívida significa dizer que um dia, se você vier a precisar, meu irmão, você vai poder olhar para trás, você está devendo a alguém e de repente a sua porta, esse irmão bater e dizer, eu te perdoo, não precisa mais me pagar. Fique tranquilo, acalme o vosso coração, a vossa cabeça, a vossa mente. Olha que alívio, você que sendo uma pessoa justa, né, com certeza você é, e você está devendo a essa pessoa, você quebrando a cabeça, porque quem é justo com as suas contas, age dessa forma. Poxa, eu devo fulano de tal, ora a Deus, implora a Deus verdadeiramente que dê a ele uma oportunidade de poder quitar, saldar a sua dívida. E aí Deus te glorifica trazendo esse irmão ao qual você deve à sua porta e este irmão lhe perdoa a dívida. Olha, meu irmão, isso é uma coisa que não tem preço, não é verdade? Mas para que você receba, se faz necessário que você também exerça na mesma proporção. Aqui embaixo ele vai dizer,
Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Né? Eu já ouvi essa palavra em se tratando de dízimo. Não tem nada a ver, meus irmãos. Podem ter direcionado para essa questão de dízimo, tá? Mas ela não tem nada a ver, porque essa palavra ela é justamente para o bem-aventurado entender que ele deve exercer uma posição de caridade, de amor, de bondade, de compaixão, de perdão, né? Tudo isso são sinônimos relativos ao amor, a palavra amor, né? Então, você deve ser assim. O bem-aventurado, o justo, ele é assim. Ele não espera mais nada em troca. Ele dá, simplesmente dá. Por quê? Porque faz parte da essência dele fazer o bem, mostrar ao outro como deve verdadeiramente agir, não é isso? Tem uma parábola que Jesus conta, né? De um homem que devia muito ao rei e ele não tinha como pagar. Então o rei, chegou o dia do rei cobrar essa dívida dele, né? E o homem pediu misericórdia ao rei, porque ele não tinha condição realmente de pagar, né? Então o rei olhou pensativo para ele. Ele falou: eu tenho filhos, esposa, família, tal. E aí o rei usou, né, de sua misericórdia e pronto, tá bom, vou perdoar a sua dívida. Ele foi embora, esse homem foi embora. Só que a este homem, outro homem, devia muito dinheiro. E este homem que foi perdoado, foi lá cobrar esse dinheiro deste outro irmão. E esse outro irmão, também movido por forte emoção, lembrou que também tem família que não tinha condição, desesperado, filhos para sustentar, estavam passando fome, necessidade. Só que esse homem, meus irmãos, ele não perdoou. Apesar dele ter sido perdoado a sua dívida ao rei, ele não perdoou a dívida desse homem para com ele. E aí ele levou esse homem ao rei. E uma vez que ele fez isso, no momento que ele fez isso, alguns dos guardas do rei observou essa situação acontecendo e haviam já contado ao rei sobre isso. Quando esse homem levou este que o devia até lá, ao rei, o rei virou para ele e falou: mas por que você também não perdoou a dívida dele, uma vez que eu perdoei a sua dívida? E ele, meus irmãos, não tinha o que falar. E o rei virou para ele e chamou-o de hipócrita. Hipócrita, e lançou ele na prisão. Que lição nós temos disso? Faça ao outro o que nós desejamos verdadeiramente que façam por nós. Porque se você deseja que te façam um bem, é justo e bem claro que você também faça ao outro o mesmo, né? Aprenda com essa lição. Veja aqui, né, os atributos que um bem-aventurado deve suportar e fazer para poder se tornar um bem-aventurado, um justo, assim como Jó, né? A gente lembra do Jó porque é o clássico, né, contado nas escrituras. Então, que sejamos assim também, verdadeiramente, em essência, em espírito e verdade, né? Porque se você for lá em 1 Coríntios 13, né, ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas sem amor, né, sem caridade, eu nada seria, né? Ou seja, ainda que eu desse, né, minha vida, o meu corpo para ser queimado em uma fogueira, mas sem amor, sem caridade, eu nada seria. Veja que tem que estar incutido não no gesto,
não na ação, mas sim no coração, no espírito, né? Esse bem-fazer, não esperando nada em troca, mas doando-se por amor àquele. Entendeu, meus irmãos? Então, amém. Eu vou deixar esse vídeo aqui. Eu não vou me estender muito, meus irmãos. Mudei de ideia. Eu acho que até aqui deu pra gente ter um entendimento verdadeiro do que seria um bem-aventurado. E que se nós nos sujeitarmos dessa forma, nos comportarmos com esmero, né, para com aquele que vem com a injúria, o mal sobre nós, e nós o bendizermos, nós orarmos por ele, eu acho que até cabe ao Salmo, né? Mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei a nenhum mal, né? Ele fala isso por quê? Porque aí a gente não deve ter temor verdadeiramente falando, né? O amor de Deus nos consola, nos protege. Deus fala que em vida, melhor dizendo, ele fala que nós não devemos temer aquele que tem poder sobre nós somente em vida, mas sim aquele que tem controle sobre nossa vida e também sobre o nosso espírito. Amém, meus irmãos? O mal, ele só pode te atingir enquanto você vivo está. Mas você edificado na palavra, firme e fortalecido na palavra, nos atributos que a palavra sugestionam para que você cumpra, nenhum mal te alcança. E quando te alcançar, glorifique a Deus, porque é o bem que você está fazendo para Deus, desagradar ao mal. Fica com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo.